Marcus Tullius Cicero, um dos maiores oradores da história romana, tido como referência de boa parte da literatura e da retórica desde então. Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma obra em específico dele, o De Amicitia, ou sobre a amizade. Cícero escreveu esse raciocínio como uma conversa entre três pessoas: o Laelius, que era um amigo do próprio Cícero e considerado um homem muito sábio, e dois genros dele, os Scaevola e o Fannius, que queriam ouvir o Laelius discursar sobre a amizade. A argumentação do Laelius, então, passa por vários pontos do que seria a natureza das amizades, por que elas existem, por que às vezes elas não existem, o que distingue a amizade de outras relações, enfim, é um trabalho bem filosófico. A carta é bem longa para ler na íntegra, ainda mais porque a proposta aqui do vídeo é ir explicando de pedacinho em pedacinho, então eu vou focar só em alguns trechos que me pareceram mais interessantes e eu vou analisar aqui um pouco mais a fundo. Eu vou ler cada trecho e vou marcando as palavras com cores de acordo com a função sintática delas na frase. Você pode aproveitar para pausar o vídeo e também tentar analisar com calma, tentar entender por conta própria. Logo no começo dessa conversa do Laelius com os genros, eles falam sobre a morte do Scipio Aemilianus, ou Cipião, que era um amigo muito próximo do Laelius, né? E perguntam se ele não esteve comovido pela morte de Cipião. Ego si Scipionis desiderio me moveri negem, quam id recte faciam, viderin sapientes, cercerte mentiar. Essa frase já mostra uma das dificuldades de se entender Cícero. Às vezes, a gente precisa ler uma oração inteira dentro da outra. Então, por isso é bom a gente se acostumar a deixar a primeira oração inacabada antes de começar a entender a segunda. Porque, no caso aqui, para a gente entender o ego si, isso só vai fazer sentido quando a gente vê que o verbo principal, né, o negen, vem só lá no final. Então, o que a gente tem aqui é Cícero dizendo, né, se ego negem, ou seja, caso eu negue, negar o quê? Vai vir com um complemento de acusativo no infinitivo, né? Eu ser movido, ou ficar comovido por saudade do Cipião. Lembrando que desiderium pode significar falta ou, para todos os efeitos, saudade mesmo. Em seguida, a gente tem o quam, pode parecer um pronome relativo, né? Isso confunde um pouco, mas na verdade aqui ele é um intensificador do recte, ou seja, o quão correto eu estaria fazendo, os sábios teriam visto. Com o verbo no futuro perfeito, né, no widerint, o futuro perfeito às vezes funciona como o futuro do subjuntivo em português, mas não é o caso aqui, né? Aqui ele tem uma função mais próxima do futuro normal, com uma distinção bem sutil. Aqui ele menciona os sábios porque ao longo dessa conversa Laelius falou sobre sabedoria, sobre sábios, mas isso é um assunto para outra hora. E por fim, nós temos uma oração mais simples, que é ele dizer que certamente estaria mentindo. Ou seja, ele de fato é movido por saudade de Cipião. Embora fosse talvez mais sábio negar esse sentimento, né? Isso seria uma mentira. Move orenin tali amico orbatus, qualis, ut arbitror, nemo uncum erit, ut confirmare possum, nemo certe fuit. De novo, a gente vê o verbo movere na voz passiva e ele diz, né, que fica comovido por ter perdido tal amigo. E amigo, o qual, como considero, como julgo, ninguém nunca será. Lembra que a dupla negação em latim transformaria isso numa afirmação. Portanto, nós temos literalmente ninguém alguma vez será. E como posso confirmar, ninguém certamente foi. Ou seja, ele pode confirmar que ninguém foi amigo como Cipião, né, já que o passado é o que ele já viu, e quanto ao futuro, ele opina, ele acredita que ninguém nunca será como um amigo qual o Cipião. Se non negio medicina, me ipse consolor, et maxime illo solacio, quadeo errore careo, quo amicorum de cassu plerique angi solent. Ele diz então que não carece do remédio. O complemento do egio é com ablativo. E ele próprio se consola, e consolare é um verbo depoente,
né, e se consola principalmente por meio daquele consolo, aquele alívio, o qual que ele carece, ou que ele não tem, ele não sofre daquele engano. Novamente, um complemento no ablativo. E qual engano? Ele vai descrever, né, o engano pelo qual a maioria das pessoas, né, plerique, costumam ser afetadas quando do falecimento dos amigos. E olha que aqui a gente tem dois elementos no ablativo. O primeiro é o pronome quo, que é o meio, né, o por meio de tal engano, e o segundo é a circunstância, o decesso, né, quando da morte dos amigos. E agora então ele vai explicar qual seria esse engano, né, que afeta as pessoas. Nihil mali akirisse Scipione puto, mihi akirit siquid akirit. Então ele acredita que nada de mal aconteceu ao Cipião. E para mim é que aconteceu, né? Para ele que está falando, se é que alguma coisa aconteceu. Lembrando que o aliquid perde o ali inicial depois de uma palavra como si. Sui saltem incommodis gravite rangi non amicum, sed se ipsum amantis est. Vamos aqui primeiro olhar para essa primeira parte da oração, que só tem um verbo no infinitivo, né? O angi. É sofrer gravemente pelos seus próprios incômodos ou pelos seus problemas. E essa oração toda vai funcionar como um sujeito do est, que aparece só lá no final. Nós temos dois elementos no acusativo, né, em verde, mas não tem nenhum verbo que tome um objeto. Então, por que eles estão no acusativo? Bom, é por causa do amantis, né, desse particípio presente. Lembra que o particípio presente também pode ter um objeto direto. Então, o que ele diz aqui é que sofrer por esse motivo é coisa de quem ama a si próprio, e não um amigo. Portanto, é assim que o Laelius, nas palavras de Cícero, se consola com a morte de Cipião. O Cipião morreu, e o Laelius acredita que ele foi para algum lugar melhor. Quem fica no sofrimento é o próprio Laelius, que permanece vivo, e sem um amigo. E sofrer por isso, na verdade, seria sofrer por causa própria. Cícero ainda fala um pouco sobre o que Laelius acreditava que aconteceria após a morte, mas são trechos um pouquinho mais complicados e eu vou entrar aqui só de uma forma bem breve. Nequenim assentior iis qui haec nuper disserere coiperunt, cum corporibus simul animos interire ad communia morte delerii. O nequi está aqui no começo só dando continuidade ao que ele dizia antes. Como eu omiti aqui do vídeo, para não ficar muito longo, a gente pode, considerar que é só uma continuação. Mas ele diz que não concorda com aqueles, no dativo, que recentemente começaram a argumentar essas coisas. Falando assim, ele dá a entender que era uma nova moda, né, entre os filósofos romanos, acreditar nesse tipo de coisa. E que coisa é o que vem a seguir. Um complemento do disserere aqui vem numa oração no acusativo com infinitivo, que seria os ânimos morrerem junto com os corpos. E animus, em latim, tem um significado bem amplo. Podia ser o estado de espírito, a disposição, a mente, tinha muito a ver com a individualidade da própria pessoa. Se a gente quiser aqui forçar um pouco, mas até deixar a tradução fazer mais sentido em português, nós poderíamos dizer o espírito, né? Os espíritos morrerem junto com os corpos. E continuando, ele diz que além disso também tudo, né, todas as coisas serem destruídas pela morte. Ou seja, Laelius diz que não concorda com a ideia de alguns filósofos de que a morte é o fim completo do ser humano e que não sobraria nada. Ele ainda fala algumas outras coisas sobre o que ele acredita, sobre os bons homens irem para o céu, para perto dos deuses, né? Mas sem entrar muito nos detalhes aqui, isso complementa o que eu mostrei antes, que é que ele acredita que de fato há coisas muito boas para o Cipião depois que ele morreu, e portanto ele não deveria ficar triste, né, com a morte do amigo. Mais à frente, Laelius fala sobre a natureza da amizade em comparação com relações familiares. Si canem mihi perspicere videor, itanatos esse nos, ut inter omnis esser societas quaedam, maior autem, ut quisque proxime accederet. Assim, portanto, eu percebo. O mihi videor, pareço para mim perceber, né?
complica um pouco o que ele quer dizer e é para dar um ar de que isso é bem opinativo da parte do Laelius. E ele percebe o quê? Nós termos nascido de tal forma para que, entre todos, houvesse alguma união, alguma sociedade. E societas, em latim, não significa necessariamente sociedade, como em português, mas uma comunidade, ou talvez uma união de pessoas, que vem de socios, né, que pode significar um companheiro. E outra coisa que eu chamo a atenção é o omnis, com um i longo. Trata-se aqui do acusativo plural, né? Que se fosse um genitivo ou um nominativo teria um i curto e, de fato, não faria muito sentido nessa oração. E, prosseguindo, essa societas, né, essa união das pessoas, é maior conforme cada um é mais próximo do outro. Essa estrutura final pode parecer um pouco confusa, até porque o ut aqui não indica propósito, mas a proporção em que a sociedade, né, que a união é maior. Literalmente ele só diz que é maior conforme cada um se aproxima, né? A gente que subentende as pessoas se aproximam uma das outras. Itaque, cives potiores quam peregrini, propinqui e quam alieni. Ou seja, portanto, os cidadãos romanos em maior medida que os estrangeiros, e os parentes mais do que os distantes. O comparativo usado aqui, o potior, potiores, é comum de se encontrar no gênero neutro, né, o potius, quando se refere a uma coisa em geral que seja mais possível que outra. Mas aqui cabe usar como um adjetivo, né, concordando com os substantivos. E o cives se refere especificamente a cidadãos romanos, em oposição aos estrangeiros. Faz mais sentido a gente entender hoje como pessoas do mesmo país, né, do que cidadãos romanos. E, por fim, o propinqui e alieni têm significados um pouco mais vagos do que dizer parentes ou não parentes. Seriam, de modo geral, pessoas mais próximas, por algum motivo ou não, né, e pessoas mais distantes. Com hi senin, amicitiam natura ipsa peperit. Serea non satisabet firmitatis. Com estes, né, com estas pessoas, ou seja, com os estrangeiros, os mais distantes, de fato, a própria natureza criou a amizade. Mas ela não tem firmeza o suficiente. Ele quer dizer o quê? Que é possível, né, ter amigos que não sejam da família, que não sejam próximos por algum laço, né, que sejam até estrangeiros ou mais distantes, mas que esse tipo de amizade tende a ser mais fraca. Nanque hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex propinquitate benevolentia tolli potest, ex amicitia non potest. Ele diz que nesse ponto a amizade está à frente do parentesco, de alguma proximidade em geral. Porque a boa vontade, né, a benevolentia, pode ser removida dessa proximidade, mas da amizade ela não pode. E ele vai concluir o raciocínio agora na próxima frase. Sublata enim benevolentia amicitiae nomen tollitur, propinquitatis manet. O que isso quer dizer? Que quando a benevolência, né, a boa vontade é removida, o próprio nome da amizade se perde, deixa de ser amizade, enquanto que o da proximidade permanece. Ou seja, uma amizade, por definição, precisa que as pessoas tenham boa vontade uma com a outra. Mas uma relação familiar não. Dois parentes que se odeiem podem parar de se falar, mas continuam sendo parentes. E assim Cícero explica que a amizade, mesmo que surja mais facilmente entre pessoas mais próximas do que entre pessoas distantes, a amizade é mais forte do que esse laço, né, de parentesco ou de proximidade. Depois, ele tem um argumento bem interessante para ilustrar a força das amizades. Quanta autem vis amicitiae sit, ex hoc intelligi maxime potest. O quão grande é a força da amizade pode ser percebido a partir disso. Primeiro veja que o quantus, quanta, significa normalmente o quão grande, né, e não a quantidade. E o ex hoc se refere a algo que ele ainda vai dizer, né, a partir do qual que ele vai vir em seguida. Novamente, essa é uma dificuldade recorrente, não só no Cícero, mas também em alguns outros autores,
de usar pronomes ou fazer referências a alguma coisa que só vai ser explicada a seguir. O nome disso, por acaso, é catáfora. Codex infinita societate generis humani, quam conciliavit ipsa natura, ita contracta res est, et adducta in angustum, ut omnis caritas, aut inter duos, aut inter paucos, iungeretur. Porque da infinita união do gênero humano, que a gente pode entender melhor como das infinitas formas de união, das infinitas relações possíveis entre pessoas, as quais a própria natureza criou, a coisa foi contraída e levada a um ponto estreito de tal forma que de todas as ligações de afeto possíveis, elas fossem feitas ou entre duas ou entre poucas pessoas. E caritas é a afeição, estima, ou de certa forma amor entre as pessoas. Em latim está no singular, mas aqui achei que faz mais sentido traduzir no plural. O que Cícero diz, então, é que de todas as relações interpessoais possíveis entre seres humanos que vivem em sociedades grandes, em cidades grandes, com milhares de pessoas, mesmo assim a amizade só surge em grupos pequenos, porque é algo mais forte e bastante específico. Bom, só com esses trechos que eu mostrei até agora, o vídeo já ficou um bocado longo, então acho melhor parar por aqui e depois eu posso fazer um outro vídeo falando sobre mais trechos bem interessantes desse tratado sobre a amizade de Cícero. Então, por hoje é tudo. In proximum e curate aut baleatis.